Esse é o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus. Eu sou o Pedro Miranda. Eu sou Jaiane Rodrigues. Nesta edição, conheça a rotina de uma médica que atua em um hospital de campanha. Mas antes de começar o episódio, é preciso explicar o funcionamento de um hospital de campanha. Essas unidades móveis costumam receber pacientes que têm mais riscos de desenvolver complicações graves. As estruturas são essenciais para desafogar o sistema de saúde das cidades, que não tem como atender muita gente ao mesmo tempo. Pernambuco é o estado do Nordeste com maior número de hospitais de campanha previstos. Ao todo, são 20. Um deles está localizado em Caruaru, cidade no agreste pernambucano, com aproximadamente 278 mil habitantes. Quando recebeu o diploma de medicina no início deste ano, Taciana Rodrigues não imaginava o desafio que iria enfrentar. Durante os dias que conversamos, ela se ausentou uma semana do trabalho por apresentar sintomas da Covid-19. Dias depois, recebeu o resultado do exame e, felizmente, deu negativo. Oi, Jaiane, bom dia. Tô melhor sim. Eu voltei a trabalhar ontem, mas ontem foi bem complicado. Eu cheguei de 8 horas da manhã lá e literalmente, eu só parei 10 minutos para almoçar. E eu fiquei até 8 da noite, então assim, não tive tempo mesmo. Mas amanhã eu vou de novo trabalhar. E aí vamos ver se for mais tranquilo, aí eu gravo, tá bom? Não tô esquecida não, é porque realmente ontem foi impossível. Agora, a gente te convida para acompanhar um pouco do cotidiano da médica Taciana Rodrigues, em um hospital de campanha no município de Caruaru. Tô chegando agora no trabalho e a primeira coisa que a gente faz é vestir o uniforme. Bom dia. E depois colocar uma roupazinha de TNT por cima, que a gente chama de capote. Bom dia. E depois luvas, máscara, Propé, que é uma coisinha que protege os sapatos. E isso aí demora uns 20 minutos. Depois de vestir a roupa, a gente entra na enfermaria, já paramentado. Procura os médicos que estavam de plantão. À noite ficam 2 médicos aqui de plantão. E eles passam os casos para a gente, de pendências de pacientes que estão mais críticos. Hoje a gente tem 42 pacientes e somos 3 médicas. Agora, de dia, já tem um paciente aqui que está bastante crítico. Provavelmente eu vou ter que levar ele para a UTI. Começar o plantão assim. Aqui, a luta pela vida começa. A partir de agora, cada som representa um sinal. São bips agudos das máquinas e dos respiradores e ruídos de conversas que não se consegue ouvir. Sem vacina ou medicação para a cura da Covid-19, os profissionais de saúde investem no tratamento para garantir a sobrevivência de pessoas com casos graves. Escolhi uma gasometria do paciente, é um exame de sangue que a gente consegue ver o quanto de oxigênio está circulando no corpo do paciente, se ele está com o pH do sangue mais ácido, mais básico. A gente consegue ter bastante informações através desse exame. O paciente estava com acidose respiratória. A acidose respiratória é a diminuição do pH do nosso sangue, então o nosso corpo reage acumulando dióxido de carbono. E a gente precisou levar ele para a UTI, fazer o transporte. A UTI fica aqui dentro do hospital mesmo e leva cerca de 1 minuto para chegar lá, mas todo o transporte do paciente, toda a movimentação demorou cerca de
40 minutos, 50 minutos para levar esse paciente. O índice de oxigenação do paciente não estava muito legal, mostrando que ele tinha uma síndrome respiratória aguda grave moderada, que a gente chama de SARA. A gente classifica em leve, moderada e grave. O paciente precisou ser levado para a UTI porque não estava respondendo a tanta demanda de oxigênio, precisava de um suporte mais intensivo para acompanhar o quadro respiratório dele. Para melhorar o quadro clínico dos 12 pacientes que Tassiane estava responsável no plantão, são realizados inúmeros procedimentos para que o corpo dê respostas positivas, como exercícios de fisioterapia respiratória, para recuperar a função pulmonar dos pacientes que estão conscientes. Bom, deu tempo de evoluir 3 pacientes e agora eu recebi uma mensagem da colega que aqui temos 2 enfermarias, temos 30 leitos lá em cima e aqui onde eu tô o restante dos leitos, totalizando 42 pacientes. E ela me mandou mensagem agora para ir lá, uma paciente está intercorrendo, vai precisar ser entubada. Estou indo lá agora. Segundo informações do painel de dados UTIs brasileiras, a mortalidade de pacientes que passam por leito de terapia intensiva é de 34%. Hoje, mais de 2 horas de intercorrência, a paciente, depois de ser entubada, acabou parando, ficou sem pulso, a gente começou a massagem cardíaca e, infelizmente, ela não resistiu. A voz da médica, abafada pela máscara, revela a tragédia humana que estamos vivendo. A paciente, em estado grave, não resistiu. Ela é uma das mais de 100 mil vítimas da Covid-19 no país. Os familiares da paciente recebem a notícia por médicos que estão afastados do trabalho presencial por fazerem parte do grupo de risco. A notícia que ninguém deseja receber precisa ser dada. Depois de 6 horas de trabalho intenso sem intervalo, a médica fez a primeira refeição do dia no hospital. Quase 2 horas da tarde, eu estou indo almoçar agora, porque o horário de almoço é até 2 horas. A gente recebe a comida aqui, como teoricamente tudo que entra aqui é considerado infectado, a gente tem até esse horário para ir comer e depois, se alguém não for comer ou sobrar alguma comida, ela tem que ser descartada porque não pode parar em nenhum outro lugar. A rotina é caótica, não há momento para pensar no paciente que perdeu. Em um pequeno espaço de tempo, o leito é substituído e é preciso se dedicar para tentar salvar outras vidas. Ainda não terminei de evoluir todos os pacientes estão cada vez mais graves chegando aqui. Hoje tem uma paciente de 14 anos, ela já foi internada na UTI, chegou a ser entubada, ficou entubada por 2 dias, ela tem diabetes tipo 1, fez uma complicação aguda bem grave da diabetes descontrolada, que é a cetoacidose diabética, e mais
Ainda bem, conseguiu sair do tubo, ser estubada, veio aqui para a enfermaria e tava melhor, e tá fazendo o controle aqui agora. Enquanto a médica descreve a situação clínica da adolescente que está internada, é possível escutar toques de telefone ao fundo. Isso é comum em um ambiente hospitalar. Agora está mais intenso. É o aviso da chegada de novos pacientes. A melhora dessas pessoas representa as pequenas alegrias do dia a dia no hospital. Depois de 250 ml de soro, a paciente respondeu, agora está com a pressão 11/9, não vai precisar mais fazer ressuscitação volêmica e não vai precisar ir novamente para a UTI. Agora eu vou tentar evoluir o restante dos pacientes que faltam. A jornada exaustiva chegou ao fim, pelo menos hoje. São 7h30 da noite, eu cheguei aqui às 8 horas da manhã, só parei aqueles 10 minutos para almoçar. Estou finalmente terminando a evolução dos meus pacientes. Estou escrevendo aqui um resuminho da história de cada um, porque hoje meu plantão é de 12 horas e as outras 2 colegas vão ficar 24 horas para elas terem um maior controle dos pacientes. Eu sempre deixo umas informações importantes e comunico as pendências, se tiver, dos pacientes que estavam comigo durante o dia. A jovem médica morava com a mãe, mas decidiu se mudar devido ao medo de levar o vírus para casa. A gente perguntou para Tassiana como ela se sente diante desse cenário de incertezas. Muitas vezes, quando você para pensar, vem aquela sensação de o que é que eu estou fazendo, sabe? Parece que a gente está enxugando gelo e às vezes dá um pouquinho de... É uma mistura, eu acho, de tristeza e de revolta e uma sensação realmente de que aqui dentro você está num universo paralelo e que lá fora está tudo bem, sabe? E não sei, às vezes eu me sinto dentro de uma distopia. O cotidiano da médica é um retrato da realidade enfrentada por milhares de profissionais em todo o país que precisam lidar diariamente com a morte. Não existe volta à normalidade quando mais de 100 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Esse episódio é dedicado a todos os profissionais que estão na linha de frente: médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos. E não podemos esquecer de quem trabalha nos bastidores dos hospitais, equipes das áreas de limpeza, logística e administração. Esse foi o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus, Jaiane Rodrigues e Pedro Miranda, a Universidade do Estado da Bahia a serviço da sociedade.